Bom dia a todas as pessoas presentes. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todo mundo que está aqui na Casa Legislativa, sociedade civil, vereadores também. Bom dia. Meu nome é Lê Magalhães, eu sou estudante aqui de Franca, sou estudante de Direito da Unesp, e eu componho a União Estadual dos Estudantes, que é a UE. A blusa que eu estou usando também é para representar essa entidade. Então, eu venho em nome de uma entidade estudantil para falar de um assunto que é de interesse dos estudantes da nossa cidade, e que a gente sentiu a necessidade de vir até aqui na tribuna para conseguir chamar a sociedade para discutir sobre algo que faz muito tempo que a gente está debatendo aqui na cidade, mas tem sido colocado por debaixo dos panos por parte da prefeitura. Estou aqui com as mais de 600 assinaturas de estudantes da cidade de Franca, no abaixo-assinado que a gente fez, em defesa do passe livre estudantil aqui na nossa cidade, do passe livre gratuito para que os estudantes consigam acessar o transporte público na nossa cidade. Em nome da União Estadual dos Estudantes, a gente enviou um ofício para a Secretaria da Educação da nossa cidade, questionando o porquê da não possibilidade de ter um passe livre estudantil aqui na nossa cidade, em 23 de novembro do ano passado, questionando sobre as condições limitadas de acesso ao desconto parcial no transporte público da cidade para os estudantes. Isso foi enviado no dia 23 de novembro, estamos em abril, e até agora não foi respondido. Então, a gente está aqui na tribuna para questionar. Por que, quando é de interesse de estudante, por que quando a gente está falando do direito dos estudantes na nossa cidade, as solicitações que a gente faz não têm resposta? Por que quando a gente vem aqui trazer algo que é caro para a classe estudantil, a gente fica sem resposta? Então, assim, faz necessário que a gente venha aqui na Tribuna Livre para falar isso com vocês no microfone, porque a gente sente falta de ver isso sendo discutido na Câmara Municipal, muito mais especialmente com relação à Secretaria da Educação, que depois de ofícios e ofícios não tem resposta para a nossa comunidade. Assim, foram 600 assinaturas que a gente recolheu em um curto período de tempo, mas a gente tem que entender que tem 8 universidades na cidade de Franca, tem mais de 60 escolas na nossa cidade. A gente está em uma universidade. Os estudantes da Unifacef usam o transporte público. A gente está perto da FDF, os estudantes da FDF usam o transporte público. E é necessário que a gente discuta as condições limitadas do transporte público para o estudante na nossa cidade. Porque, por mais que a gente tenha um desconto parcial no uso do transporte público, aos fins de semana ele não funciona. Em horários alternados da nossa aula, ele não funciona. E assim, eu pergunto para vocês, eu não sou estudante no fim de semana? Quando eu preciso ir para um museu, quando eu preciso ir para a Casa da Cultura, quando eu preciso fazer uma atividade extracurricular, eu não sou estudante? Eu não sou estudante quando eu preciso ir no horário do almoço, no restaurante universitário, e não posso usar o meio passe, que é direito do estudante? Eu só sou estudante no meu período de aulas. E o que a gente entende, então, por educação? É necessário que a gente questione. Se o estudante não tem direito a esse desconto parcial, nem no período que não é o da aula dele durante a semana, o que a gente entende pelo que a gente quer da formação dos estudantes da nossa cidade? Então, é muito necessário a gente se colocar para entender essa questão. Por que quando a gente discute o transporte público da nossa cidade, a gente não está pensando no direito dos estudantes, que em diversas cidades do nosso país têm direito a usar o transporte de forma gratuita? Porque isso tem a ver com direito à cidade, gente. Os estudantes da cidade de Franca não conseguem acessar a cidade em sua completude. Eu convido vocês a refletirem sobre isso. Eu não sei se um dia vocês dependeram do transporte público aqui na nossa cidade. Mas eu sei que quem depende entende a precariedade desse transporte. Parte, por favor. Olê, o Hilton vai fazer uma parte, você permite ele fazer uma parte? Mas vai pausar meu tempo? Depois Então, o tá assunto é interessante. Já que você está na tribuna, vamos discutir com você também esse assunto. Claro. Só quero saber se eu tenho meu tempo de fala mesmo. Com certeza o seu tempo será assegurado por a parte dos nobres vereadores. Perfeito. É um assunto extremamente importante e isso, com certeza, a presidência não tem tempo. Nós precisamos resolver esse assunto, que é um assunto muito sério. Não só esse mandato, no mandato passado, nós sempre procuramos a prefeitura e dissemos o seguinte: transporte público municipal. Quem que é o responsável pelo transporte público municipal? O senhor prefeito da cidade. Nesse atual mandato, no primeiro ano, nós procuramos o prefeito e dissemos: você precisa abraçar essa situação, porque Vossa Excelência é o prefeito. E desde o começo nós escutamos o seguinte: não ponho a mão nessa cumbuca. Mas como que eu não ponho a mão nessa cumbuca se eu sou o prefeito da cidade?
Não, isso aí é muito enrolado, eu não vou colocar a mão. Eu não acreditei, mas realmente foi o que aconteceu. O transporte público de nossa cidade simplesmente foi abandonado. Não existe investimento no próprio transporte, não existe investimento em mobilidade urbana, não existe um fortalecimento nessa situação. A gente sabe que é complicado. Essa casa aqui, durante vários mandatos, autorizou várias questões gratuitas. Ok? Alguém tem que pagar isso. Os estudantes devem sim andar gratuitamente, mas alguém tem que pagar. Porque a prefeitura, o transporte, a empresa não anda de graça. Ela tem os custos, alguém tem que pagar. Por várias vezes nós orientamos para que, se houvesse um investimento da prefeitura junto à empresa, e houvesse um transporte de qualidade, investimento da prefeitura, essa casa estaria junto com a prefeitura para auxiliar com subsídios, aprovar subsídio, porque quem que paga esse transporte seria a prefeitura. Todas as cidades, grandes cidades, no nível da cidade franca, têm subsídio para a empresa. Só que, se não há investimento para que alguém saia do Leporace, venha para o centro e demorar meia hora, 40 minutos, porque o trânsito é terrível, se não há investimento nessa área, se os pontos de ônibus são praticamente destruídos, não tem um tipo de comunidade, não tem nenhum atrativo para que se use os ônibus, aí ninguém vai querer investir nessa questão. Então, a culpa é única e exclusivamente da Prefeitura Municipal. Se não há, nesse momento, a questão de estudantes, é porque a prefeitura não, além de não dar resposta, que é um costume que o nosso prefeito tem de não responder, sim, não, talvez, pode ser, tal, sentar para conversar, é um assunto que realmente vocês têm que batalhar, porque, repito, é transporte público, tem que ter as gratuidades. Agora, de onde vem esse dinheiro? Provavelmente o Gilson pode também falar, podemos buscar recursos federais, podemos buscar recursos estaduais para que se concretize uma mobilidade urbana, para que se faça pistas exclusivas de ônibus, para que se tenha um fluxo melhor, mas não pode empurrar isso debaixo da barriga, como tem sido feito. Agora sabemos, vai ser aberta uma nova licitação, e a empresa que vier vai ser a mesma coisa, se não modificar a visão de interpretação do transporte público. É uma lástima, é uma pena isso. A gente sempre falou aqui a respeito do transporte público, a empresa São José está se arrastando ao longo do tempo, mal consegue dar conta. A gente sabe que todo mês é enviado um ofício para a prefeitura dizendo que está com mais de 1 milhão com déficit, muitos ônibus foram embora, nossa empresa São José realmente está entregue a si mesmo. Mas tomara que esse abaixo-assinado, tomara que vocês da Unesp se juntam a nós, para que seja cobrado do prefeito uma visão mais de responsabilidade perante o transporte público. Senão não vai mudar. Faz licitação, entra mas nós temos uma luz no fim do túnel para que se projete uma cidade com transporte público melhor. Obrigado. Viu? Quero cumprimentar por trazer esse tema aqui. E ele é muito oportuno, sabe por quê? Porque há uma recomendação do Tribunal de Contas de renovação do contrato da cidade de Franca por uma irregularidade cometida lá atrás. Então não tem desculpa. Se quiser colocar no novo contrato a gratuidade dos estudantes, o momento é esse, é agora. Então o seu abaixo-assinado, ele chega nessa casa de maneira oportuna e quando o debate está à flor da pele, vamos dizer assim. E alternativas tem. Os 25% de obrigação da Secretaria Municipal de Educação e Investimento em ensino público aqui na cidade, muitos alertas do tribunal é que a prefeitura geralmente deixa para atingir os 25% no apagar das luzes em dezembro, no final do ano, fazendo compras, às vezes, desnecessárias, gastando milhões desnecessariamente para dar os 25%. Sendo que esse recurso poderia ser investido
viu, Wilton? Esse recurso poderia ser investido no passe livre dos estudantes. Então, a gente não sabe ainda como vai chegar essa discussão do novo contrato nesta casa. Mas nós temos obrigação de observar e vincular a Secretaria de Educação à obrigatoriedade de garantir o passe livre do estudante. Isso não é uma inovação, ninguém está colocando o ovo em pé, várias cidades brasileiras já têm a gratuidade dos estudantes, aqui em Franca já tem os 50%. Então, quer dizer, não está difícil, não é um custo exorbitante e que não teria um retorno para a sociedade, muito pelo contrário, seria um recurso muito bem gasto para aqueles que mais precisam. Então, você está de parabéns trazer o tema aqui, e nós temos que ver constitucionalmente também qual vai ser a participação do Legislativo. Porque você sabe muito bem, fazendo direito, que a Constituição ela nos dá alguns deveres, dá alguns poderes, e também nos dá restrição como Legislativo em relação ao Executivo. Aquilo que for obrigação do Executivo e a gente puder interferir e colocar de forma... a gente poder trabalhar isso aqui no Legislativo, através de emendas, né, e colocar a possibilidade do passe livre, nós vamos fazer, mas dentro do que é estabelecido pela Constituição. Então, a gente entende essa necessidade, realmente precisa, como o Wilton falou, se a empresa São José chegar ao ponto de fazer a gratuidade do estudante, ela não vai estar fazendo graça para ninguém, porque alguém vai estar pagando. E o poder público tem a obrigação de fazer isso. O poder público tem que garantir o bem-estar daquele que mais precisa. E o estudante tem que estar inserido nesse processo. Então, acho que valeu muito a pena você trazer esse tema aqui hoje, porque nós vamos ter oportunidade de discutir um novo contrato com a empresa, ou não com a empresa São José, uma nova licitação, né, que a gente não sabe se vai ser a empresa São José ou não. É isso. Olê, bom dia, prazer recebê-la aqui na Câmara Municipal. Quando diz de andar de ônibus, eu sempre andei de ônibus, desde quando eu trabalhei na indústria de calçado. Às vezes eu uso o transporte público, já andei de madrugada, de manhã, e sempre quando fiz isso, postei nas minhas redes sociais, falando. Eu, o vereador Zezinho Cabeleireiro, nós estivemos em São Bernardo, conhecendo a fábrica da Eletra, onde produz ônibus elétricos. E lá nós tivemos uma aula como é o transporte público no Brasil. O transporte público no Brasil está passando por muita dificuldade. Tem a questão do quando você faz o subsídio, o que nós temos que saber? A população é favorável a dar o subsídio, porque todas as cidades onde houve um investimento do poder público é muito questionado. A exemplo de Ribeirão Preto, que a Justiça questionou, porque faz-se um alto investimento e nem sempre esse investimento ele retorna com qualidade ao usuário. Nós sabemos, a exemplo, quem estuda na Universidade da Unifran e na Unesp, são extremos, difícil acesso, falta de iluminação, e as pessoas sentem insegurança. O que nós precisamos fazer? É um debate amplo com a sociedade para ver, porque quando chega um projeto de subsídio na Câmara, vou falar por mim, a gente tem um olhar contrário nesse momento. Por quê? Nós temos quem é a doméstica, que essa categoria foi prejudicada, porque deixa de se ter o serviço de doméstica, passa a ter a diarista. Essa diarista ela não tem o direito, porque ela não é registrada como doméstica. Ela paga, ela tem um desconto de 30%. E, geralmente, quem é doméstica é a classe menos favorecida, porque o salário dela é menor. Então, ela perdeu a lei, aí, culpa federal, burlou e está prejudicando essa trabalhadora que tem esse direito também. Por quê? A pessoa que ganha R$ 1.200, que tem que andar pela cidade, às vezes faz a interligação de um bairro, vai para o centro e tem que ir, por exemplo, para o Jardim Paulistano,
ela tem que fazer uma correria, porque ela sai do terminal Ayrton Senna, tem que vir para outro ponto, tipo ali onde é o museu, ou para o Itaú. O ônibus hoje ele não vai mais na estação, ele fica só ali no terminal. Então, ele prejudica quem faz a interligação, porque você tem um tempo para fazer, e às vezes o ônibus que sai do centro para qualquer outro bairro, Sítio Petrópolis, Esmeralda, Distrito, ela tem a dificuldade. Então, esse tema que você trouxe, ele é importante. Eu acho que os direitos têm que ser preservados, que cada um tem o seu direito. Isso, quem trabalha na indústria de calçado tem o desconto, mas a gente tem que estar atento, porque alguém vai pagar essa conta. Que seja o município, governo federal, porque tem cidades que o governo federal fez aporte para dar o equilíbrio financeiro para a empresa, mas, infelizmente, a empresa que presta serviço no município de Franca, ela é questionada há muitos anos. A população de Franca não gosta do serviço que a empresa oferece para os usuários. Eu lembro, só finalizando, Lê, quando eu tinha 19, 20 anos que eu trabalhava na indústria de calçado, infelizmente ela não existe mais, eu morava na Vila Europa, vinha o ônibus lotado do aeroporto, a gente subia no ônibus, agarrando, colocando a... Então, parabéns pelo seu posicionamento. A Câmara aqui é aberta ao diálogo, como você falou ali, só para garantir o seu tempo de fala, foi parado o tempo, então é um tema importante, por isso a abordagem minha, dos outros colegas, o vereador Donizete quer falar também. Então, muito obrigado por esse tema tão importante. Lê, em primeiro lugar, agradecer a sua presença. Igual o Gilson comentou mesmo, é um tema super importante, mas nós precisamos tomar muito cuidado nessas questões. É uma questão de muita responsabilidade nossa também. Porque quando você dá gratuidade para alguém, esse custo vai para a planilha de custo da empresa. Automaticamente, esse preço da passagem vai subir, né? E quem vai pagar? Às vezes a faxineira que mora num bairro, vai lá para outro bairro, teria que pagar um pouquinho a mais. O pedreiro, o encanador que depende do ônibus para fazer o seu trabalho. Então, é uma responsabilidade muito grande essa questão de gratuidade. Eu acho que o estudante, sim, merece, igual você falou, mas nós precisamos ir devagar nessa questão para que não tenha um prejuízo para uma terceira pessoa que estaria pagando por ele. Então, é isso que eu gostaria de te orientar. Igual o pessoal comentou, é um debate importante, podemos levar isso adiante, sim, né, mas com muito cuidado e muita responsabilidade. Mais uma vez, agradecer a sua presença aqui. Eu queria ler também, fazer um pouco parte dessa discussão. É um tema realmente importante e relevante. Eu, nesse tempo, eu sou vereador aqui do primeiro mandato, por 2 oportunidades eu tive de estar nessa cadeira, falando sobre esse tema de São José, de transporte público, e a Câmara Municipal ali atrás, toda cheia de gente, com cartaz na mão, contrário aos vereadores, para que os vereadores não votem o subsídio. Aquilo que foi falado, se alguém receber a gratuidade, o almoço não sai de graça, a gente sabe disso, alguém vai ter que pagar essa conta. E hoje, quem está pagando a conta do próprio estudante que tem o seu desconto, o pessoal as domésticas, a pessoa comum, ela paga essa conta hoje. O que eu acho injusto. Porque o transporte público é responsabilidade do executivo, da prefeitura, do município, enfim. Então, só que a conta não sai de graça. A empresa também ela tem os custos dela, isso já foi provado em vários estudos que foram feitos. Então, é muito delicado o assunto, porque se sai esse assunto aqui de novo, você pode ter certeza, vai encher de gente aqui, com cartaz na mão, pressionando os vereadores, sem contar o inferno que vira, desculpa a palavra, na nossa rede social, ou no nosso WhatsApp, por conta de subsídio. Então, as pessoas precisam começar a entender que a gente não está aqui para querer beneficiar uma empresa, mas a gente está aqui para tentar melhorar a vida da população. Se vai ter que tirar dinheiro do bolso para que melhore a vida da população, que tire. Que tire.
Então, é realmente um assunto extremamente importante, que precisa sentar toda a sociedade, conversar, porque sabe uma coisa que eu observei? Da maioria das pessoas que estavam com cartaz na mão aqui, todas elas chegaram de carro na Câmara. Aí, dá vontade de falar um palavrão aqui, mas ele vem aqui pressionar o vereador e ele não pega ônibus. Então, assim, olha para você ver a complexidade. Eu concordo plenamente com o que você fala. Eu acredito que o estudante, nessa fase que ele está, ele tem que ter, o quanto menos gasto ele tiver, melhor para ele, para que ele estude melhor. Eu concordo. Agora, a sociedade, e principalmente as pessoas que não usam o transporte, tinha que parar de dar pitaco naquilo que ele não usa. E devia ficar quieto em casa e deixar os vereadores trabalhar sem ficar pressionando o vereador. Então, assim, parabéns pelo assunto. As assinaturas vão ser muito boas, como o Gilson disse. Nós estamos aí às vésperas aí de um contrato que precisa ser mexido. E aí o que eu peço para você? Na hora que chegar esse assunto aqui, que nós tivemos que votar subsídio, por favor, venham vocês para cá nos ajudar a combater essas pessoas que não usam o transporte e vêm dar pitaco na onde não tem nada que fazer aqui. Obrigado pelo assunto. Olê, pode continuar, teu tempo foi preservado. Obrigada. Okay? Obrigado a você. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela contribuição de vocês. A ideia é que a gente consiga alimentar esse debate mesmo. A gente entende, enquanto estudante, que a responsabilidade não é só do vereador de conseguir movimentar a política da cidade, mas o que a gente vem fazer aqui é um apelo mesmo, para que quando a gente for pensar esses subsídios, a gente pense nos estudantes. Então, a gente conta com a colaboração de vocês, com a participação de vocês, para entender a nossa preocupação, que já vem de muitos anos e que acaba culminando nesse abaixo-assinado. Então, agradeço a participação de vocês, as preocupações, e a gente, enquanto estudante, quer estar aqui na Câmara Municipal para discutir subsídio, mas eu acredito que, para além disso, o Gilson trouxe algo muito importante. A gente tem verba para a educação na nossa cidade, e essa verba não é discutida com os estudantes. Então, que a gente comece a pautar isso. Será que a gente está discutindo o orçamento que é destinado para a educação na nossa cidade, na sala de aula? Será que a gente consegue sair daqui da FACEF e ir para cada uma das universidades que tem na nossa cidade para discutir esse orçamento? Porque se os estudantes não fazem parte da discussão do orçamento que é destinado à educação na nossa cidade, como ele vai ser pensado, como esse subsídio vai ser pensado, isso não chega, o direito não chega para quem tem que estar chegando. Então, assim, eu compreendo as preocupações, eu sei que é muito delicado a gente falar, inclusive, sobre um gasto que é fixo, que se a gente aprova aqui, é para todos os anos. Eu entendo que isso compromete parte do orçamento do município, mas, e eu sei que vocês compreendem da mesma forma que educação não é um gasto, gente, educação é investimento. A gente está investindo nas pessoas que serão os futuros construtores da cidade de Franca. Né? Então, quando a gente fala sobre o subsídio, é muito óbvio para a gente que é estudante que a gente não quer tirar isso do bolso do trabalhador. O estudante não quer tirar o gasto da passagem dele para cair no bolso do trabalhador. Isso seria completamente contraditório com as lutas que a gente faz. Porque nós também, no final das contas, somos estudantes trabalhadores. Eu pego ônibus para ir para o estágio, entende? Então, a gente entende essa preocupação de, tirou daqui, vai colocar onde esse gasto? Mas eu acho que a gente precisa ter um pensamento cuidadoso quando a gente for discutir o orçamento para a educação na nossa cidade e quando a gente for discutir o transporte público. Então, assim, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês aqui na Câmara Municipal, as discussões da São José, que são desde dezembro do ano passado, a gente está fazendo a discussão desse contrato, eu tenho visto, eu vi a notificação do TCE sobre as irregularidades no transporte público aqui em Franca. O prefeito Alexandre anunciou que abriu uma nova licitação para o transporte público na nossa cidade, que a gente está esperando para fazer essa discussão aqui na Câmara Municipal, né? Também em abril. Mas eu peço que a gente pense, inclusive, que se a gente está falando que conceder o passe livre para estudante no transporte público da nossa cidade vai fazer a passagem ficar mais cara, a gente nem precisa de passe livre estudantil para dar esse exemplo, gente. Ano passado estavam tentando colocar 7,40 a passagem no nosso município, que tornaria o passe da nossa cidade o mais alto do país. Então, assim, o problema também não está só em pedir um direito que é do estudante, mas nessa empresa que está gerindo o transporte público da nossa cidade há anos, de forma irregular, com a população descontente. Então, se a gente entende que ela é uma empresa que pode dar empecilhos a partir do momento que a gente votar um subsídio para o passe livre de estudante aqui no município, a gente tem que entender que a gente não quer mais essa empresa na gestão do transporte público da nossa cidade.
A gente, enquanto estudante, entende a municipalidade do transporte público. É sim, como foi colocado aqui, responsabilidade da administração pública. Não adianta abrir uma nova licitação e entregar o transporte público na mão de outra empresa, que não tem nada a ver com a população, que é muito mais difícil da gente de cobrar. As pessoas sabem quem é o Alexandre. Elas conseguem cobrar o município se ele estiver fazendo a gestão do transporte público. Elas conseguem cobrar São José? Não consegue, gente. Então, a gente precisa, é claro, fazer esse debate para além dos estudantes. A gente está aqui para trazer a reivindicação de nós, que não conseguimos acessar essa cidade. A Unifran e a Unesp são universidades isoladas do município de Franca, que não conseguem mal chegar aqui para acompanhar essas sessões da Câmara Municipal. Então, o estudante não consegue participar aqui desse espaço, não todos. E, assim, a gente precisa discutir o transporte público como um todo na nossa cidade. Entender que já passou a hora da São José aqui em Franca, gente. Mas que, para além disso, a gente não quer outra empresa. A gente quer que a prefeitura e que a administração municipal faça a gestão do transporte público na nossa cidade, porque isso é tema de interesse público, e a privatização, a terceirização, todo esse tipo de coisa, só deixa o interesse do povo às margens. Então, assim, nós, enquanto estudantes, estamos aqui para fazer esse apelo, para que vocês, enquanto vereadores, se somem a gente nessa reivindicação, nessa luta, e podem contar com a gente, com nós, estudantes, quando for votar subsídio, quando for fazer essa discussão na Câmara, estaremos aqui. Estaremos aqui, daremos a nossa palavra para dizer que é isso, a gente, enquanto estudante, não acessa a cidade de Franca. São mais de 60 escolas, são mais de 8 universidades. A quantidade de estudantes que tem nessa cidade não é pequena. E investir em educação é investir em transporte público. A gente conta com a colaboração de vocês que estão aqui para se sensibilizar sobre isso e sobre a importância de a gente discutir o passe livre para todos os estudantes na cidade de Franca. Obrigado. Estarei aqui à disposição, caso vocês queiram conversar depois também. Muito obrigada.